Amém, queridos? Vamos dividir um texto da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, para te situar. Eu sempre gosto de situar no tempo e no espaço, porque a Bíblia nem sempre ela é cronológica. A Bíblia ela vai contando os eventos, nem sempre são em ordem cronológica. E nós somos cronológicos. Nós gostamos de contar o tempo com início, meio e fim, né? Com aquilo que vem antes, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. A Bíblia nem sempre é assim. Então, deixa eu te explicar. O livro de Deuteronômio, ou a repetição da lei, ele vem escrito por Moisés, um dos 5 livros da Torá, ou da lei mosaica, ou dos escritos do profeta Moisés, e vem contando a história do desenvolvimento do relacionamento de Deus com o povo de Israel, desde a criação do homem ao chamado de Abraão para que ele, então, fosse constituído como uma origem desse povo, e aí depois vem contando as histórias que aconteceram na humanidade, até que o povo de Israel, mais precisamente 70 pessoas, fugindo de um problema de escassez profunda, foram para a terra do Egito. E chegando na terra do Egito, por ser um povo abençoado por Deus, por ser um povo marcado por Deus, o povo começou a prosperar e a multiplicar. Uma das marcas da bênção do Senhor é a multiplicação. E por multiplicar o povo, houve lá um problema com o faraó do Egito, houve um problema com a religião que faraó ele entendia como a religião certa, e os costumes, a cultura e o próprio Deus do povo hebreu, ou do povo de Deus, eram costumes diferentes. E aquilo causou um desconforto, e o povo foi sendo, de alguma forma, oprimido com impostos, com taxas, com serviços, até que, no desenvolvimento desse relacionamento com o povo de Israel, eles vieram a ser escravos. E Deus, então, levanta Moisés, um homem que tinha conhecimento, tinha estudo, era um homem que foi criado dentro da realidade da realeza, dentro do palácio do faraó, mas que tinha a essência de Deus em seu coração por ter sido nascido hebreu. E Moisés, então, se apresenta como um líder do povo de Israel, e ele se apresenta como alguém que vai, como um profeta de Deus, trazer a palavra de Deus para tirar o povo, para libertar o povo daquela situação de opressão. Então, o povo ele vai vivenciando experiências atrás de experiências, mas nem sempre as experiências aproximam o povo de Deus a Deus. Os milagres que o povo viu, as pragas do Egito, necessariamente não aproximaram o povo a Deus. Quando o povo viu o Mar Vermelho se abrir e passou pelo meio das águas a seco, isso, de alguma maneira, não aproximou o povo de Deus. E ainda que tenham visto tantos milagres de Deus, tantas coisas que Deus é capaz de fazer, e olha que o homem, em sua essência, é o mesmo, ele não mudou. Mudou a tecnologia, mudou o tempo, mudou a história, mudou a maneira como nós olhamos as situações e coisas, mas a nossa natureza ainda é a mesma. Nós somos seres humanos. E não é o milagre, não é o que Deus pode fazer que vai nos aproximar a Deus. E, por vezes, nós estabelecemos um relacionamento com Deus através do milagre ou do que Deus pode fazer, prometendo a Deus que se Ele se revelar, se Ele se mostrar, se Ele fizer o que pedimos, se Ele fizer o milagre que nós tanto queremos ver e desejamos, nós nos relacionaremos com Ele. Mas não é essa a essência do homem. E não foi essa a essência do povo de Deus, que mesmo tendo visto tudo o que viu, tendo, assim, um GPS, queridos, lá há mais de 4.000 anos atrás, já havia GPS para o povo de Deus, ok? Não num satélite colocado na órbita terrestre, mas através de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, era o GPS daquela época. Já parou para pensar nisso? Né? Que tinha no alto um sinal, um indicativo, que mostrava o caminho que deveriam ir, e o povo, vendo isso tudo, foi desafiado agora
a fazer alguma coisa, a lutar contra o inimigo. E mesmo tendo um GPS apontando a direção, mesmo tendo visto o mar se abrir, mesmo tendo experimentado a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve, através das 10 pragas que foram derramadas sobre o Egito e o povo saiu ileso, a salvo, nem por isso eles creram no Senhor. E quando 12 espias foram olhar aquilo que Deus havia prometido que faria para o povo, eles voltaram com medo, voltaram decepcionados com Deus, voltaram frustrados com Deus e desanimaram na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus. E os espias voltaram, Deus mandou a gente lutar, Deus prometeu que nós iríamos vencer o inimigo, mas nós não acreditamos, porque eles são fortes demais, eles são melhores do que nós, e nós não vamos ter condição de vencê-los. Exceto 2, Josué e Calebe, que acreditaram em Deus e na vitória que Deus daria. O livro de Deuteronômio, capítulo 2, especificamente, vem trazendo, então, uma relação de uma série de vitórias e de conquistas e de situações que aconteceram desde a saída do povo de Deus de Israel, do Egito, na direção de Israel, ou seja, o caminho do povo no meio do deserto. E o que aconteceu? Quando Deus ele viu a frustração ou a decepção do povo, porque o povo desconfiou dele, o povo não acreditou do que Deus era capaz de fazer, então Deus estabeleceu uma sentença de juízo e disse, olha, se vocês não acreditam na promessa, vocês não vão ver a promessa, porque o relacionamento com Deus é através da fé. Deus libera a palavra e aquele que crer verá a glória de Deus. E o povo de Israel recebeu a palavra, mas aquela geração não creu. Então o povo, ele recebeu uma sentença, se vocês não crerem, vocês não verão. Como não creram, não vão ver. E então Deus, ele fala, vocês não querem lutar? Tá bom, então não lutem. Mas, sabe aquela criança teimosa, aquela criança que desobedece e continua desobedecendo? Foi o povo de Israel. E quando o povo de Israel viu que fez bobagem, eles falaram, nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós desconfiamos de Deus. Erramos, foi sem querer. Olha, eu não queria ter desconfiado, agora a gente vai e seja o que Deus quiser. E Deus falou, não vá, porque vocês fecharam uma porta no mundo espiritual. Mas o povo assim desobedeceu e foi. Lutou, e o que aconteceu quando eles lutaram? Perderam. E ficaram decepcionados. Então, veja só, quando Deus dá uma ordem, Ele não está apenas provando se você vai ser capaz de fazer ou não. O que Ele está querendo, de alguma forma, mostrar ou revelar é que o relacionamento que a gente tem com Deus não é pelo que a gente é capaz de fazer, mas é um relacionamento pela fé, por aquilo que você consegue acreditar que Deus irá fazer. E quando o povo não acreditou, isso trouxe um castigo, está aqui em Deuteronômio capítulo 1, versículo 34 em diante. E quando o povo não acreditou e veio o castigo, não, esse castigo a gente não quer, vamos lutar, vamos fazer do nosso jeito, vamos conquistar, vamos vencer. E Deus falou, não, porque não é na sua força, não é na sua competência, não é na sua coragem, mas é pela fé. E aí, quando eles ignoraram a Deus, da maneira como Deus queria se relacionar, que é pela fé, perderam. Então, Deuteronômio capítulo 2 vem falando sobre isso. Então, no versículo 1, depois que o povo perdeu, foi decepcionado, e viu que não adiantava tentar lutar na sua própria força, então o povo deu meia volta. E aí, resolveu obedecer a Deus. Partiu pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado. E aí aconteceu alguma coisa que era inicialmente bem diferente daquilo que Deus queria que acontecesse. Aconteceu que ao invés deles chegarem rápido aonde Deus tinha proposto que eles tinham que chegar, ao invés deles receberem o cumprimento daquela palavra num tempo abreviado, porque Deus sabe que nós somos cronológicos, o tempo para nós é importante, eles então abriram mão daquela fé e perderam tempo. Por isso, por muitos anos, caminhamos em redor dos montes de Seir. Literalmente.
eles ficaram andando em círculos e não chegavam a lugar nenhum. E verso 2 fala: então o Senhor me disse. Isso é Moisés escrevendo, e a gente está lendo uma carta, um livro que Moisés escreveu, daquilo que aconteceu com o povo e do relacionamento dele com Deus. Verso 3. Vocês já caminharam bastante tempo ao redor desta montanha. Agora andem para o norte. E é esse versículo que eu quero fundamentar a palavra que Deus quer trazer através dessa mensagem ao seu coração nessa manhã. Amém? Então você pode fechar seus olhos e pedir a Deus para o Senhor falar ao teu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu conselho. Obrigado pela tua promessa. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reuniu pessoas diferentes, com histórias diferentes, para estarem aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, ouvindo testemunhos que foram dados, ouvindo canções e cantando canções, ó Deus, que foram entoadas nesse lugar, e ó Deus, participando desse culto. Então eu te peço, Pai, que essa ministração agora, através da palavra, ela possa penetrar no coração do teu filho e filha, e que através do teu Espírito Santo, a tua palavra se torne viva, real, poderosa, no coração de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por causa da desobediência, e a desobediência aqui é não acreditar, por causa da incredulidade, que é entendido por Deus como desobediência, por causa da incredulidade, o povo ficou caminhando bastante tempo em círculos. E, às vezes, Deus faz isso com a gente. Deus nos faz caminhar em círculos. Eu não gosto de caminhar em círculos. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, foi em 95, eu tinha um Fiat Tipo do ano na época. Era o carrão. E eu estava com a cabeça quente e eu queria ir para algum lugar. E eu peguei o carro para ir para algum lugar, mas eu não sabia para onde ia. E eu fui para a Lagoa Rodrigo de Freitas. E eu andei naquela lagoa a 40 km por hora, o mínimo que eu podia, sem ser incomodado. E eu me lembro que eu dei uma volta, vou para onde? Não sei. Aí dei a segunda volta, vou para onde? Não sei. Dei a terceira volta, vou para onde? Não sei. E aí eu fiquei ali pelo menos umas 2 horas dando voltas na lagoa. Eu contei 7, depois eu parei de contar. Parecia que Jericó ia cair. Eu dei 7 voltas na lagoa. Fiquei andando em círculos, porque eu não tinha um norte, uma direção, um lugar para ir. E às vezes, a gente não compreende que quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou o norte que eu quero dar para vocês, isso significa dizer que se você acreditar no conselho de Deus, na palavra de Deus, naquilo que foi liberado da parte de Deus para a sua vida, não através de ideias, pensamentos, nem de sonhos, nem de visões, mas através da palavra, porque os pensamentos, os sonhos, as visões, eles de alguma maneira podem ser maculados, podem ser misturados com algum tipo de sentimento ou de processo que não é de Deus, mas a palavra, não, a palavra é poderosa, a palavra é santa, a palavra é inequívoca, a palavra, ela é o verbo vivo, é o verbo de Deus, a palavra representa o próprio Jesus Cristo, então a palavra é o caminho. Então se você entende que a palavra é o caminho, o conselho de Deus é o caminho, e você acredita, você vai parar de andar em círculos, e vai ter um norte para a sua vida. O fato é que, como o povo de Israel fez, e a essência do homem é a mesma, nós, em algum momento, desconfiamos, desacreditamos, decidimos não dar valor ao caminho ou à palavra que Deus nos dá, e a gente desobedece, ou, melhor, dentro desse contexto, desconfia, ou como fizeram os espias, temos medo, ou não acreditamos que Deus é capaz, e a gente então coloca Deus numa situação de incapacidade, de desempoderamento.
E a gente começa a achar que o braço do Senhor se encolheu e que mesmo tendo tido tantas experiências com Deus em tantas áreas, mesmo tendo vivido tudo o que nós vivemos, mesmo tendo experimentado, visto, conhecido aquilo que Deus é capaz de fazer, nós ainda insistimos em desconfiar de que Deus é poderoso para fazer de novo. Essa é a nossa essência. Por isso a Bíblia, ela nos desafia a perseverar na fé. Porque se não formos perseverantes, a nossa fé, ela perderá o sentido. Por isso a Bíblia nos desafia a desenvolver a nossa salvação. Porque se ela não for, a nossa salvação não for desenvolvida, ela vai ficar atrofiada, diminuída e, por fim, tenderá a perder o valor. Quando o povo de Israel desconfiou do poder de Deus de cumprir aquilo que ele havia prometido, Deus então, ele tirou a mão dele de bênçãos, tirou o caminho dele, que era um norte, e o povo tentou agir por conta própria. E o texto fala que eles, o povo de Israel, se você ler o capítulo 1 de Deuteronômio, perderam feio e choraram diante do Senhor. Sabe, meus amados, muito choro de gente que está dando volta e não chega a lugar nenhum é fruto de incredulidade. Muito choro de gente boa, né? De gente que está dentro da igreja, de gente que conhece a palavra, mas muito choro é porque em algum momento desacreditou, em algum momento não levou Deus a sério, em algum momento desconfiou, e aí chora, né? Deuteronômio 1, 30 e 45, vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção, porque não era um choro de arrependimento, mas era um choro de tristeza, era um choro de gente que fez bobagem e que agora se deu mal, gente que se deu mal e que não entendeu que tem que depender de Deus. O que está em jogo na sua caminhada com Deus e no seu relacionamento com Deus é o quanto você é capaz de depender de Deus. Eu estava aqui na hora do louvor, me veio assim ao coração a importância dos nossos sentidos. E quando eu fechei os olhos, estávamos cantando aqui a música, né, que fala da eternidade, grava a eternidade dentro de mim. Eu estava de olhos fechados e em algum momento eu falei, às vezes a eternidade está tão perto que a gente não percebe. Mas tem um texto bíblico, eu não sei qual é a referência, que fala que Deus selou a eternidade dos filhos dos homens. Nós não conseguimos compreender a eternidade. Não conseguimos. Mas quando eu fechei os olhos, eu vi como se fosse um céu estrelado. É a mesma coisa, eu olho para a eternidade, para o infinito, para o além, para aquilo que eu não conheço. E, às vezes, quando eu fecho o olho, é o mesmo sentimento. É como se fosse um além, algo que eu não conheço, algo distante. E eu estava pensando como é importante a gente poder enxergar. Quando nos falta a visão, ou a audição, ou de alguma forma a fala, ou a mobilidade, nós passamos a depender. E quando a gente depende, de alguma maneira, isso nos causa humilhação. Então, a nossa natureza, ela se contrapõe ao propósito de Deus para as nossas vidas. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós dependamos dEle. Ele tem o caminho, Ele nos mostra para onde ir, Ele nos dá a direção, Ele guia, mas nós precisamos nos deixar ser guiados, nós precisamos depender dEle, e depender dEle pode ser, se a gente não entender que Deus é Deus, pode ser algo que nos faça mal, ou algo que a gente queira fugir. Uma pessoa, um cadeirante, que tem a sua mobilidade reduzida,
seja por nascença, ou seja por algum tipo de enfermidade ou acidente, ela, em alguns momentos, se sente humilhada. Aquela pessoa, desprezada. Por quê? Porque não consegue fazer o que quer fazer. Uma pessoa que não consegue tomar banho, isso eu posso falar porque foi uma experiência minha, quando eu passei pela internação, hospitalizado, não consegue tomar banho, alguém te dá banho, é tenso, queridos. Eu não sei se você já esteve internado e hospitalizado e alguém teve que te dar banho, mas o sentimento de depender dos outros para comer, para beber, para tomar banho e para não sentir dor, é um sentimento muito específico. Dependência. Por isso os profissionais de saúde merecem todo o nosso respeito, porque são eles os que cuidam. Então entenda que quando nós somos jogados na fé, a fé ela é desafiadora, ela não é tranquila, ela não é fácil. Se a vida é dura, a fé também é dura. Porque depender de Deus significa, como os espias, olhar coisas que para nós são impossíveis, olhar desafios que são inatingíveis, ouvir uma palavra, ouvir uma palavra, promessa, acreditar mais na promessa do que naquilo que eu estou vendo. E isso significa abrir mão dos meus sentidos, abrir mão da minha capacidade, abrir mão da minha habilidade, depender. Então, Deuteronômio capítulo 2 vem falando sobre esse tempo e por causa de não conseguir acreditar em Deus, que o povo ficou dando volta, não chegava a lugar nenhum. Mas, de alguma maneira, eu vejo a misericórdia de Deus sendo superabundante, mesmo quando o homem erra, quando o homem faz o que não deveria fazer, quando o homem faz besteira e quando o homem não acredita em Deus. Eu vejo a misericórdia de Deus quando Deus olha e fala: vocês já andaram bastante, vocês já sofreram muito, vocês já estão dando voltas há muito tempo. E aí, a misericórdia do Senhor, que é maior do que a nossa fraqueza, a misericórdia de Deus, que é mais poderosa do que a nossa incapacidade de crer e de obedecê-lo, essa misericórdia é liberada. E Deus fala: chega, agora andem para o norte. E Deus se apresenta como Deus que dá a direção, mesmo para aqueles que andavam no caminho errado diante de Deus. Você está no caminho errado diante de Deus? Deus tem misericórdia para a sua vida. Não é pelo seu mérito, é por graça. Deus não suporta ver aquele ou aqueles que Ele ama sofrendo. Eu quero trazer uma palavra para você que está na presença de Deus e que está sofrendo, querido. Sua vida está assim, dando volta. Provavelmente, você fica tentando analisar o porquê você está dando voltas. Em resumo, a gente pode dizer que, pelo texto, porque você não acreditou em Deus e agora você está colhendo aquilo que você semeou. A gente pode dizer que Deus te levou para esse deserto, como diz Deuteronômio capítulo 8, para te provar, para ver o que estava dentro do teu coração e para te mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez seja propósito de Deus que você esteja sofrendo. Mas seja lá qual for a origem do sofrimento, a origem que você causou, ou a origem que você foi causado, seja lá qual for a origem do seu sofrimento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o Senhor, Ele vai olhar para você e vai dizer: você já sofreu demais, agora eu vou te mostrar o caminho, agora eu vou te trazer a solução, agora eu vou te mostrar uma saída. É isso que Deus é assim que Deus faz. E em Deuteronômio capítulo 2, versículo 36, e todo esse capítulo 2 vem falando de vitória atrás de vitória atrás de vitória, depois que o povo resolveu depender de Deus. E no versículo 36, existe aqui uma conclusão de todas essas vitórias.
E eu não quero que você se pegue aos lugares, mas eu quero que você se pegue à essência desse texto, desde Aroer, junto ao Ribeiro de Arnon. Você não sabe onde fica, mas a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, você não sabe a distância, mas era uma distância considerável. O que é importante é essa parte aqui, ó, de um lugar para o outro, em toda a caminhada. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Você pode repetir isso? Vamos ler essa parte aqui. 1, 2, 3 e já. Não. Agora repita assim: muros altos não existem. Porque se o Senhor te deu uma promessa de que você iria superar, que você iria vencer, que você iria ser capaz, que você iria ultrapassar, e estes muros, eu quero que você entenda que são o motivo ou a causa do seu sofrimento, porque esses muros, eles representam aqui a fortificação dos inimigos, ou as lutas que o povo tinha que lutar, e eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu muro, mas se você estiver diante da presença do Senhor, o Senhor, o seu Deus, vai te entregar tudo. Não há muros demais para os que creem no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não há muros demais. Não há, não há, não há. E sendo bem pragmático, eu quero ler com você Mateus capítulo 1. E em Mateus capítulo 1 tem uma genealogia. Eu quero encerrar essa palavra com essa expressão do versículo 11, mas eu quero ler o versículo 10 primeiro. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. E Amon gerou Josias. Verso 11. E Josias, que se tornou rei de Israel, você pode olhar lá em 2 Crônicas, ou 1 Reis, que vai estar a história de Josias, gerou Jeconias e seus irmãos. Mas aonde foi que Josias gerou Jeconias e seus irmãos? No tempo do exílio da Babilônia, porque nem a tribulação, nem a morte, nem a angústia, nem exílio, nem escravidão, nem exílio da Babilônia será muro alto demais para o povo de Deus gerar vida, para multiplicar a sua vitória dentro da sua casa, em toda a sua família. Então, se você está passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz para você: não tema mal algum, porque ainda que você esteja no tempo do exílio, não há muro alto demais para o povo de Deus.